Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco, desde manhã já teve os pais da nossa irmã Laura, que vem lá de Araraquara, que Deus abençoe grandemente e continue vindo, se possível, pelo menos 2 vezes por mês. Também nosso amigo Ivo está lá atrás, prometendo de vir e estar aqui hoje, nesta noite. Que Deus abençoe. E a cada um que veio, né? Cada um que chegou aqui nesta noite, que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Há muito tempo, faz tempo mesmo, eu preguei essa palavra, até foi numa quarta-feira, não essa palavra, mas esse texto que eu vou pregar hoje. E tinha um irmão na igreja, na oportunidade estava no culto, e ele confessou que depois que falou, olha, eu fui no culto, no maior desespero que eu estava passando na minha vida, aqueles dias, maior tribulação e problema de situação de emprego, que ele precisava mudar de emprego, e ele não conseguia ter uma solução. Ele falou, vou para a igreja hoje, e Deus vai falar comigo. E ele tomou a decisão no culto, trocou de emprego e está no emprego até hoje. Isso faz eu acho que mais de 15 anos. Não vou falar o nome dele, porque todo mundo vai saber que é Flávio. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Se alguém lembra do nosso versículo para decorar, é o início do nosso versículo, o tema da mensagem de hoje. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Eu estarei lendo e em seguida estarei orando. Diz a palavra do Senhor assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir as Escrituras e tirar das Escrituras a Tua santa palavra para o nosso coração, para a edificação da nossa alma, para a exortação, para a correção
e tudo que essa palavra pode fazer em nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser claro, ajuda-nos, Senhor Deus, a que a Tua palavra atinge os corações que realmente precisam, Senhor Deus, da Tua palavra, e isso é necessário que a Tua palavra faça em cada coração que está aqui, porque todos nós precisamos, todos nós necessitamos da Tua palavra. Portanto, Pai Santo, somos dependentes, somos carentes, somos servos do Senhor e precisamos do Senhor. Ajuda-nos em tudo. E nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Durante a mensagem, nós vamos entendendo aos poucos que esse tema vai trazendo a convicção para os nossos corações de quem é Deus, de quem realmente nós precisamos conhecer como Deus. Nós estamos diante de um profeta, Elias, um profeta, um grande profeta, que a Bíblia diz ser semelhante a nós, um grande profeta que a Bíblia diz que é semelhante a nós, com os mesmos sentimentos nós. Tiago capítulo 5, 17. Elias sujeita as mesmas paixões que nós, que está sendo desafiado a crer. Ele também está sendo desafiado a crer, a obedecer e a falar. Desafiado a crer, desafiado a obedecer, desafiado a falar. E a falar confiado na fidelidade desse Deus que diz que é fiel. Deus é o mesmo Deus, é o Deus que dá a chuva e que retém a chuva quando quer. Ele dá a chuva, ele retém a chuva quando ele quer. Pois ele é o Deus soberano e fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e buscam. Aqueles que o amam e aqueles que buscam cumprir os seus mandamentos. Aliás, a palavra de Deus diz que Elias anuncia a Acabe que nem orvalho nem chuva haverá nestes dias, não é nesse, mas nestes dias, segundo a palavra que ele proferia diante da face do Senhor. Falou, nem chuva, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias. E o que eu estou falando, não estou falando de qualquer jeito, estou falando diante da face do Senhor. A coisa era muito séria. Era séria, porque estava ali diante da face do Senhor, anunciando, profetizando ao homem mais poderoso, mais irritante daquela época, que era Acabe, porque era um rei que afrontava Deus, afrontava as coisas de Deus, levantava todo tipo de idolatria contra Deus. Então, isso estava trazendo um problema tão grande que Deus estava nesse negócio. Elias, então, era um homem usado por Deus. E ele fala, olha, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo as palavras que eu estou falando, diante da face do Senhor. As lições que destacamos nessa noite é que, além de saber que só o Senhor é Deus, devemos saber que os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos,
que os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Nós precisamos compreender isso de tal maneira que nós não podemos ser decepcionados com nada nesse mundo. Nós precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é Deus, soberano, Senhor, e é o Deus Todo-Poderoso, cheio de poder. A palavra de Deus diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra, todo o poder. Isaías 55:17 diz que esse Deus, os pensamentos desse Deus são maiores do que o nosso pensamento. Os caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Então, diante disso, nós temos essa palavra, e nós, no primeiro ponto, queremos destacar que veio a palavra do Senhor, no versículo 2, aqui de 1 Reis 17, diz: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo. A palavra do Senhor veio a Elias, assim que ele confronta Acabe, veio a palavra do Senhor a Elias. Agora, comece a prestar atenção como desenvolveu isso. A palavra do Senhor disse: retira-te daqui e vai para o lado do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Primeira palavra que Deus disse, veio a palavra do Senhor e dizendo que ele deveria esconder-se, sair e esconder-se. Deus, muitas vezes, na Bíblia usa, mas uma das palavras que a gente já traz ao nosso coração quando fala disso é a conversa de Deus com Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você não estiver disposto mesmo a obedecer a Deus, é melhor você não conversar muito com Deus. Se você não estiver disposto a ouvir e tomar a decisão que você precisa tomar, é melhor você não perguntar a Deus, porque Ele vai dizer coisas que você muitas vezes não queria ouvir. Retira-te daqui e esconde-te. Para quem fala na presença do Senhor, precisa estar disposto a ouvir a palavra do Senhor. Isso já começa num culto de uma igreja que prega a palavra. Se você veio aqui nesta noite, você precisa estar disposto a ouvir a palavra do Senhor. E ouvindo a palavra do Senhor, você precisa estar disposto a abrir o seu coração e falar: Senhor, fala comigo. Eu já falei algumas vezes de um pastor que fala: Senhor, me acha. Tem uma multidão, tem uma turma do meu lado, mas eu quero que o Senhor me ache. Que o Senhor aponta para mim, fale comigo. É como se eu tivesse: Senhor, esqueça o resto, mas fale comigo. E cada um falando desse jeito, Deus sabe que é com a sua igreja que Ele tem que falar. Retira-te daqui, esconde-te junto a Querite. Quantas vezes já ouvimos isso? É hora de se calar, é hora de se retirar, é hora de se esconder. Talvez você já passou por isso. Talvez você passou por tempo que você falou assim: eu vou ajoelhar, vou pedir uma orientação de Deus, e Deus fala: é hora de você sair. É hora de você deixar isso. É hora de você trocar, é hora de você
pensar diferente. Há momentos cruciais que é hora de tomar tanta decisão tão séria na vida. Eu fico lembrando daquele homem que levava Jesus na cruz. E quando chegou na cruz, que ele foi crucificado, aquele homem que era da lei, um dos principais ali, olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas já tinha terminado a sua obra. Tinha deixado escapar tudo aquilo que estava nas suas mãos. Reconheceu, mas Jesus já estava na cruz. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mas a oportunidade havia passado. Quantas vezes Jesus ensinou, quantas vezes Jesus falou, quantas vezes Jesus disse até o que ia acontecer com ele, como ia acontecer, nada foi escondido. Os amigos de Jó, quando souberam do seu estado, foram ter com ele. E se vocês imaginem que tem hora que é hora de se calar, hora de ficar calado, os amigos de Jó, quando viram a situação dele, ficaram calados 7 dias e 7 noites, calados. Os amigos que foram visitar na sua casa, chegando, vendo a situação de Jó, se calaram por 7 dias e 7 noites, olhando. Há momento em que você tem que se calar. Há momento que nada na sua palavra vai ter valor. É melhor parar, melhor ouvir, melhor atender o que Deus está falando ao seu coração. As bênçãos não é só que Deus dá, mas o que Ele tira. As bênçãos de Deus, normalmente a gente pensa, as bênçãos que Deus me deu e eu quero, e Deus me dá, mas não é só o que Deus dá, que são bênçãos. Também é bênçãos o que Ele tira. Como isso? Como isso é possível? Como eu posso entender isso? Elias estava num lugar, teve que se retirar, se esconder. Aquilo era bênção. Mas ele estava sendo treinado para maiores desafios que iria acontecer com ele. Às vezes Deus faz isso com você. Eu vou te dar um bom chacoalhão na sua vida, que é para você realmente compreender o que eu vou querer de você, muito maior do que o que você está fazendo. Muito maior. As torrentes de Querite fazia com que Elias aprendesse a ser totalmente dependente de Deus. Vai para o Querite. Eu não vou te abandonar. Mas eu quero que você saia agora, que você se esconde no Querite. Antes de parar a chuva e antes de descer o fogo do céu, Elias precisava ouvir a voz de Deus. Sai desse lugar e vai para um lugar onde eu vou cuidar de você. Segundo ponto, em tempos difíceis o Senhor ordena. O Senhor não está pedindo, o Senhor está ordenando. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Gostaria de ser sustentado
por corvos. A ideia de que corvos eram um povo que aparecia por aquela região é completamente descartado, e ainda que alguns historiadores queiram colocar aqui o que a gente vê na palavra de Deus, é que os corvos eram os corvos mesmo. Deus providenciou tudo para Elias ali no Querite. Tudo o que Elias precisava. Era uma seca, não chovia sobre a terra estava terrível, terrivelmente seca, sem água. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: onde Deus mandou Elias se esconder, onde Deus mandou Elias ficar, onde Deus mandou Elias sair, e lá tinha água. Vai lá, que lá tem água. Eu vou cuidar de você, não vou cuidar de você de qualquer jeito, eu vou cuidar de você realmente, com toda a minha graça, o meu poder, a minha misericórdia. Eu vou cuidar de você. Você pode olhar para um lugar, olhar para o outro, está muito difícil em todos os lugares, mas o lugar que Deus te mandar, ali tem graça, porque ali você vai encontrar água, você vai encontrar vida. Água é vida. No Querite tinha vida, tinha água. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne ao escurecer. Água tinha, todo mundo sem água, mas lá tinha água para ele beber à vontade. Todo mundo desesperado atrás de pão, lá tinha pão e carne para ele, de manhã e de tarde. Às vezes a gente não dá valor para isso, porque nós não pensamos na situação que está acontecendo. Os corvos lhe traziam pão e carne. Os corvos são, o corvo é a prova que Deus trabalha com propósito. Versículo 6 diz: e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer, água à vontade. Era uma verdadeira vida de sombra e água fresca. E carne e pão. Por isso, sai. Sai do seu conforto, sai do seu lugar, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para Querite. Agora é interessante, a situação de Elias, aquela que ele trazia, a carne. Os corvos também não gostavam de carne? Se tem alguém que gosta de carne, são os corvos. Os corvos gostavam de carne, também gostaria de comer aquela carne. Não é interessante isso? Mas quando se obedece é diferente. Porque os corvos, não obstante eles gostavam de carne, aquela carne que eles traziam, Deus havia ordenado para eles, que era para levar para Elias. Você gosta de carne, mas essa carne vocês vão levar para Elias. Lá no Querite. Só isso aí já é algo especial para nós, para edificar você, que às vezes fica esperando, desesperado de algumas situações.
Mas saiba, para onde Deus mandar, Ele estará sustentando, dando o melhor. A necessidade de Elias, Deus estava suprindo usando os corvos. E por que os corvos não comiam? Os corvos não comiam porque as necessidades dos corvos, Deus supria. Deus nunca deixou de suprir as necessidades dos corvos. E aqui, quando nós lemos Mateus, capítulo 6, versículo 26, nós descobrimos isso. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Elias, você não vale muito mais do que as aves? Você não vale mais do que as aves? As aves são sustentadas todos os dias pela mão do Criador. Esse dia eu dei um grito aqui, que o rapaz lá ficou bravo comigo, porque eu assustei a filha dele. Desculpa aí, eu esqueci. Jesus, daqui a pouco o Ivo vai embora, levanta e sai correndo. Você não vale mais do que as aves? Olha lá o que está escrito: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Muito mais. Muito mais do que as aves. Agora Deus tem a sua maneira, seus caminhos maiores que o nosso, seus pensamentos maiores que o nosso. Quando Ele quer nos moldar, Ele vai nos moldando, às vezes apertando mesmo, para que você realmente entenda: não, eu preciso ser mudado. Não é só cantar, transforma-me, eu preciso de Ti, eu preciso ser mudado por Ti, não é só cantar. Deus às vezes pega isso, nós não levamos a sério, Deus leva a sério, e começa realmente a fazer aquilo que é necessário para a minha mudança. Deus disse a Elias: agora você vai à viúva de Serepta. Chegou o tempo de sair dali, vai para a viúva de Serepta. Você vai encontrar uma viúva. E você vai lá para uma viúva e fala para que ela supra a sua necessidade. Fala para a viúva que ela tem que fazer, ela não tem, essa viúva não tem água, tem um pouco de água, porque a água estava faltando já para todo mundo. Mas vai lá, peça água para ela. Vai lá nessa viúva, essa viúva está sem azeite, sem farinha, mas vai lá, peça um bolo para ela. Vai lá para ela te sustentar. Você entende isso? Eu só entendo que esse Deus é maravilhoso. Ele sabe o que diz, Ele sabe como diz, o que fazer. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é só uma, são todas. Esse Deus é um Deus que tem toda a nossa vida
nas suas mãos. Detalhes que você nem conhece. Mas, terceiro ponto, e o ribeiro secou, não chovia sobre a terra. Deus ordenou tudo o que ele queria, e agora o ribeiro secou, não chovia sobre a terra, porque Elias tinha orado, falou aquilo que Deus aprovou, não ia chover. Então nós precisamos também tomar cuidado com aquilo que a gente ora, porque de repente você ora para, olha, eu queria que viesse uma fome grande aqui e matasse todos que não crescem em Deus. Se viesse uma fome grande, matava todos, inclusive os que creem em Deus, né? O riacho secou, pode ser resultado da nossa oração. Riacho que seca, pode ser o resultado das nossas orações. Riachos secos não frustram os planos de Deus. Por quê? Porque nada frustra. Jó 42, 2 diz o quê? Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se Ele pensou a seu respeito, Ele vai cuidar de você nos detalhes, nenhum dos planos dEle. O que importa tudo isso é estar nos planos do Senhor. É andar de acordo com Deus, é andar de acordo com a sua palavra. Nenhum dos planos pode ser frustrado. Riacho seco só revela que os planos de Deus estão em movimento. Os planos de Deus estão em movimento. O que falou, cumprir-se-á. Não tem como haver mudanças, porque Deus falou. Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo pela minha palavra para as cumprir. Deus preza pela palavra, para que essa palavra seja realmente cumprida em todos os detalhes, porque é Deus que falou. O riacho seco pode ser que Deus esteja ali mostrando que Ele quer mudança na sua vida, que Ele quer te dar uma obra, que Ele quer fazer diferença na sua vida, que Ele quer usar para a glória dEle. Depois que o riacho secou, veio um novo recado de Deus. Um novo recado de Deus para Elias. Vai beber água com a mulher que está quase sem água? Saberá que o Senhor teu Deus é Deus. Porque vai chover. E ela vai ter abundância de água. Vai pedir alimento para uma mulher que não tem nada, não tem pão, não tem farinha, não tem azeite, mas você pode ir lá que ela vai te sustentar. E saberás que o Senhor teu Deus é Deus. Como? Porque eu vou multiplicar o azeite. É Deus que está falando. Ele cumpre a sua palavra. O comer bolo com uma viúva que já está sem farinha e azeite, isso é detalhes. Esse é o caminho de Deus para Elias, para que ele pudesse realizar uma obra muito maior. Deus tem uma obra muito maior e Ele precisa te ajeitar no negócio. Trazer você para o lado, falar, olha, vou te mostrar aqui por onde eu quero que você ande, por onde eu quero que você caminhe. Eu quero ver você dentro da minha vontade.
Não é simplesmente, olha, eu sou crente, eu faço aqui, eu deito e rolo, mas estou cheio do Espírito. Precisa ver o que Deus quer, realmente. E você vai ter tempo para deitar e rolar na presença de Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho para que pudesse Elias realizar essa grande obra. Uma grande obra onde todos reconhecerão que só o Senhor é Deus. Uma grande obra. E essa grande obra vai terminar lá em 1 Rei 18:39. O que vendo todo o povo caiu em rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Todo o povo que andava na idolatria, todo o povo que não queria saber de Deus, todo o povo que andava atrás de Acabe, um idólatra, de repente todos gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E hoje, eu quero terminar cedo. Mas eu quero nessa conclusão, aplicar algumas coisas interessantes que ao olhar nessa mensagem, eu sempre faço esse apelo ao meu coração, busco entendimento para ver onde é que está a bênção para minha vida, para a sua vida. Olha só, Baal, e hoje nós falamos, o pastor Tiago falou de manhã sobre Baal. Baal, Deus da fertilidade, e o Deus da tempestade, era conhecido como Deus da fertilidade, era conhecido como Deus da tempestade. Mas é interessante, mas o Deus, o único Deus, o Deus que é Deus Todo-Poderoso, o Deus da verdade, reteve a chuva, não chovia. E o Deus da fertilidade não teve poder para fazer absolutamente nada naquele solo. Que Deus é esse? Que Deus da fertilidade que não pôde usar o solo? É nessas coisas que a gente tem que ver o poder do Deus verdadeiro. O Deus da tempestade é o Deus que podia fazer chover. Quem diz que vai fazer chover? Se Deus reteve a chuva? Que Deus é que tem poder para fazer chover, se o Deus Todo-Poderoso reteve a chuva? Elias falou: não vai chover por 3 anos e 6 meses, não vai chover. E o Deus que podia fazer tempestade, podia fazer chover, não consegue fazer nada, porque é um Deus falso. Esse é o grande problema da gente estar servindo a Deus, de maneira que acha que o único Deus que nós cremos que é poderoso, quando você vai ver, não pode nada, não faz nada, não consegue nada. Idolatria é isso, é você adorar um Deus que ele não se mexe, não pode fazer nada. É um Deus da fertilidade que não pode usar o solo, não pode fazer absolutamente nada, porque o Deus verdadeiro cerrou a chuva. É um Deus que pode fazer chover, mas não pode, por quê? Porque o Deus verdadeiro cerrou a chuva. Não há fertilidade sem água.
não há fertilidade, porque a água da vida não se muda isso. A idolatria e os sacerdotes da idolatria, a idolatria e os sacerdotes da idolatria foram todos vencidos, porque na oração que Elias fez, caiu fogo do céu. Foram todos vencidos, 400 de Baal, 450 profetas de Jezabel, todos vencidos, todos morreram. Mas Deus havia prometido chuva. O Deus de Elias falou assim: vai chover. Essa é a promessa de um Deus. Ele retém a chuva, mas Ele é o dono, Ele pode a qualquer momento falar. Assim que Ele fala que não haverá chuva e não houve chuva, Ele também fala: haverá chuva. Então corra, então olhe para o céu. Elias sabe dessa notícia, presta atenção nisso aqui que eu estou terminando. Olha bem esse final de mensagem. Elias sabia que ia chover? Sabia. Elias tinha certeza que Deus ia fazer chover? Sabia, tinha certeza absoluta. Elias podia orar ou falar com Deus: Deus, eu agora, o Senhor me falou, eu sei que vai acontecer, então eu determino que comece a chuva. Não é essas palavras que se usam por aí? Você não determina? Você não aprendeu a determinar? Será que Elias não aprendeu a determinar? Depois desse relacionamento de Deus, esse cuidado de Deus, vem para cá, vem para lá, eu estou te cuidando, estou te dando água, te dando pão, te dando carne, você está sendo tratado, o azeite está sendo multiplicado, as coisas aconteceram, desceu do fogo do céu, eu tenho todo esse cuidado para você, e agora você, esse relacionamento nosso, você tem certeza que vai chover, você pode determinar, você pode dizer: Deus, agora é hora da chuva. Eu determino que chove. E a lição está aqui. A lição para nós, principalmente esse grupo de pessoas e do jeito que estamos sendo ensinados nesta igreja. Versículo 18, capítulo 18, versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, foi orar. Ele não determinou nada, ele não falou para Deus que Deus tinha que fazer, porque já a promessa estava tudo realizado, tudo feito. Ele passou pela aprovação toda. Não. Ele subiu ao monte, se curvou e foi orar. Orar para Deus, pedir a Deus, clamar a Deus. Com todo o seu coração, toda a sua força, clamar a um Deus que havia feito todas as promessas para ele. Estava cumprindo todas as promessas, mas ele está lá: Deus tem misericórdia. E o ensinamento que nós temos nesta noite é o maior relacionamento que você precisa ter, deve ter com Deus. É com o joelho no chão, é com o seu rosto entre os seus joelhos, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, para que o Senhor cumpra a sua palavra. É o Senhor que determina, não sou eu. É o Senhor que manda a chuva a hora que o Senhor quiser, mesmo se o Senhor resolver mudar
A única coisa que eu tenho para não acreditar nisso é que a palavra diz que Deus não muda, é imutável. E a orientação é Efésios capítulo 6, versículo 18. Eu não vou. Efésios capítulo 6, versículo 18, presta atenção, que as nossas orações tem que ser oração não é oração, Senhor, o Senhor falou, o Senhor prometeu, agora estou aqui, manda chuva. Né? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no versículo 18, que nós devemos orar com toda oração e súplica, suplicar a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus. O nosso dever como servo de Deus é, no arrependimento dos nossos erros, suplicar a misericórdia de Deus, clamar por Deus, para que Ele realmente atenda as nossas orações. Orando em todo o tempo, no Espírito Santo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai-vos uns pelos outros. Oração não é só eu me colocando diante de Deus, mas é eu colocando diante de Deus para suplicar pelo meu irmão, para pedir ao outro que está necessitado, para pedir que a chuva venha e derrame sobre todos, e conserte a vida de todos. Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a clamar a Deus, mas é clamor, é súplica. Graças a Deus que nós temos nesse culto nosso, nós temos tempo de adoração, em que nós chegamos, adoramos a Deus. Nós no tempo de contrição, onde nós entendemos que nós somos pecadores, e aí nós somos levados a confessar os nossos pecados, a pedir perdão a Deus. Nós temos tempo de ceia, onde nós somos levados a examinar a cada um a si mesmo, e pedir perdão a Deus, se arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, e pedindo uma solução para Deus, para a minha vida, um novo caminho, um novo andar. Nós temos também a gratidão, agradecer porque Deus tem cuidado, Deus nos levou para o Querite, mas Ele sustentou, Ele deu água, Ele deu pão e carne, Ele trouxe, Ele multiplicou o azeite da viúva, Ele fez fogo descer do céu, Ele cuidou da vida de Elias, Ele cuida da vida de cada um de nós. O que nós precisamos é compreender que o nosso caminho é servir aquele que o caminho dele é maior, mais alto que o nosso caminho. Nós precisamos entender isso e obedecer de todo o nosso coração e nos curvar em oração. E é isso com isso eu termino a mensagem. Não deixe de se curvar a Deus, clamando para que Ele realmente faça a vontade dEle. Porque a tua vida é importante, mas não só para você, mas para a igreja, para a nossa vila, nossa cidade, nosso país. Ou pensa que o nosso país está numa boa e não precisa de nós, não precisa da igreja. Súplica por você, súplica pelos nossos irmãos, súplica pela igreja de Jesus Cristo, súplica pelo povo que está perecendo, súplica, com toda a súplica, oração. Tá bom, estou parando. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos teus profetas, dos teus servos, que andaram segundo a tua vontade, que fizeram, Senhor Deus, aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. E, não obstante, nós sabemos que mesmo fugindo do Senhor, eles voltaram para fazer a tua vontade, porque o Senhor é Deus. Nos ajude. Nós queremos que o tema dessa mensagem fique em nosso coração. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e aos que cumprem os seus mandamentos. O Senhor nos ajude, nos abençoe. Nos faça, Senhor Deus, servos do Senhor. E se for necessário o Senhor levar para algum lugar, nós só queremos que esse lugar seja na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.